Olá! Como fazer um projeto arquitetônico voltado à parede estrutural? E aqui vai valer alvenaria estrutural, aqui vai valer parede de EPS rebocada com argamassa estrutural dos dois lados com malha, vai valer blocos de EPS preenchidos de concreto, vai valer estrutura de madeira leve, vai valer estrutura metálica leve, vai valer qualquer sistema onde o que porta a estrutura, o que segura a estrutura é a parede e não pilares. Entendido? Ou que são, sabe, estrutura metálica leve, madeira leve, que eu tenho um pilarete a cada 40 ou 60 centímetros. Primeira questão aqui é o seguinte: o arquitetônico tem que ser planejado já para essa estrutura. Okay? Não é a concreto armado, meio que é um costume no Brasil, que o arquiteto faz o arquitetônico que ele quiser, do jeito que ele quiser, e depois o engenheiro se vira para fazer isso aí ficar de pé. Dá para fazer assim? Até dá. Mas o problema que a gente vai ter é que parede estrutural tem que ter muito mais limitações de execução. Ela tem muito mais regras específicas limitantes normativamente. Então, o que vai acontecer é que, se você quiser fazer se o cliente quer, no caso, fazer uma obra desse tipo com o objetivo de economia, se for feito projeto arquitetônico e estrutural combinados, com um auxiliando o outro, ao invés de um tentar ferrar com o outro, você vai conseguir atingir essa economia. Agora, se for tentar fazer arquitetônico de qualquer jeito, depois o engenheiro se vira para encaixar isso aí, vai tender a ser mais caro. Como que o arquitetônico pode ser planejado para isso? Primeira coisa marca uma reunião com o engenheiro e já conversa sobre as limitações desse tipo de sistema. Okay? Se você vai fazer estrutural também, você tem que saber as limitações desse sistema. Mas, de qualquer maneira, tem as limitações para trabalhar nisso. Por exemplo, se for alvenaria estrutural e se for blocos de 14 por 29, você vai fazer a grade de blocos de 15 por 30. Ou seja, cada peça, uma sala, se tem 3 metros e o cliente achou pequena, aumenta para 3 metros e 15, ou 3 metros e 30, ou 3 metros e 45, mas sempre um múltiplo de 0,15. Okay? Se for fazer uma sala, dá para fazer 3,25? Até dá, mas vai ter que começar a quebrar bloco, vai ter que começar bloco de encaixe, e consequentemente o custo vai aumentar fazendo isso. Se você está fazendo uma parede, sei lá, de bloco de EPS preenchido de concreto, o bloco de EPS vem com 60, ele tem as quinas de 40, vai saber, depende de cada fabricante. Desenha a modulação dos blocos no arquitetônico. Precisa fazer isso, Gilberto? Ou você vai fazer isso, ou o engenheiro vai fazer isso. Só que se você fazer isso, você consegue editar a modulação e evitar cortes, evitar perdas na obra. Okay? Então, se você fizer isso, você vai evitar perdas e vai ficar muito mais econômico para o cliente. Próxima questão conversa com o engenheiro, conversa com o executor e tudo mais, mas descubra qual a espessura real da parede. Por que eu falo isso? Porque no Brasil tem um costume gigante dos arquitetos desenhar toda a parede com 15. Por quê? Porque ensinaram na faculdade que pode ser com 15 as paredes. A questão esses sistemas vão ter paredes de espessuras radicalmente diferentes. Uma parede de concreto, por exemplo, vai ter 10 centímetros, tá? De uma estrutura de parede de concreto. Agora, uma estrutura que tem a parede de concreto, mas essa parede de concreto executada fazendo blocos de EPS e depois preenchidas de concreto, vai ter 22, 23, até 25 centímetros de espessura. Okay? Então a gente está falando de uma diferença no tamanho da obra bem considerável. Por isso eu recomendo você desenhar esses blocos já no tamanho que vão estar ocupando e não só desenhar com 15. Entendido? Agora, e aqui entra a questão também, que uma estrutura só vai ser econômica se ela tiver um mecanismo de suporte das cargas de vento adequadas. Mesmo sendo sobrado, vai ter cargas de vento. E aí entra a questão, como que isso é atingido? Bom, primeira coisa, em NBR 16868, que ela dá as regiões com alta rigidez, né, que suporta a carga de vento, como sendo a flange até 6 espessuras da quina. Ou seja, é a região das quinas que suporta cargas de vento, que suporta concentração de esforços, tombamentos também, tudo mais. A região rígida, o que suporta a estrutura, no total, são as quinas. Uma obra com vãos muito grandes não vai tendência econômica aqui. Qual é o tipo de obra que mais foi executado em parede estrutural nos últimos 15, 20 anos no Brasil? Prédio Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque um prédio Minha Casa Minha Vida, que tem apartamentos pequenos, classe baixa, classe média, ele vai ter muito mais paredes do que um prédio de classe alta. Se eu estou fazendo um prédio que tem 400 metros quadrados e eu tenho 4 apartamentos por andar, eu vou ter 4 salas, eu vou ter
4 cozinhas eu vou ter 8 quartos e tudo mais, eu vou ter uma quantidade considerável de cômodos. Agora, se eu tivesse o mesmo prédio, os mesmos 400 metros quadrados, só que se fosse um apartamento de alto padrão por andar, vai ser uma sala grande, mas não vai ter 4 salas. Vai ser 3, 4 quartos grandes, mas não vai ter 8 quartos. Não vai ter 12 quartos. Tá? Não, vai ser uma cozinha, não vai ter 4 cozinhas, entendido? Então, consequentemente, vai ter panos bem maiores, vai ter vãos bem maiores, vai ter muito menos quinas e vai ser muito pior em um sistema de parede estrutural, porque a parede ganha resistência nas quinas, entendido? Outra coisa que a gente tem também, se for pegar pela NBR 16055, o que ela fala? Que as paredes devem ter extremidades com travamento de no mínimo 3 vezes a espessura. Ou seja, se eu tenho uma parede a 10 de espessura, eu tenho que ter nas quinas dela pelo menos 30 para cá. Pode ser uma parede vindo para cá? Pode. Mas tem que ter pelo menos mais 30 nas quinas para evitar que a parede tombe, como se fosse uma régua. Okay? Como se fosse um livro de pé. Tá? Você pode fazer assim, ó. Pega um livro, deixa ele de pé. Tá? Se você empurrar um pouco ele cai. Agora, você pega um livro e abre, você vai ver que você tem que empurrar ele com muito mais força para derrubar ele. Porque uma quina, digamos, uma quina trava a outra. Entendido? Essa que é a questão. Ou pega uma folha de papel e dobra no meio, ela vai ter uma capacidade de ficar estável muito maior. Então, as quinas que dão essa resistência. Inclusive a norma, a 16055, exige quinas. Okay? A 16868, que é de alvenaria estrutural, não exige, mas ela garante uma economia maior se tiver essas quinas. Então, a questão é que você precisa de quinas. Agora, também há necessidade. É uma sugestão? Não, é necessidade de travamento sempre que o comprimento da parede entre os travamentos ultrapassar 2 vezes a altura. Isso significa o quê? Eu tenho 3 metros de altura. A cada 6 metros eu tenho a necessidade de uma quina. Okay? Então, se eu tenho uma parede, eu tenho uma parede, um vão grande lá, uma sala, um corredor, uma coisa assim, para um lado ou para o outro lado, eu tenho que ter uma quina naquela região. Caso contrário, ou eu não posso aproveitar aquela região, tá? Posso imaginar que aquela parede não vai ser parte do sistema estrutural, ou eu vou ter que dimensionar ela como pilar conforme a NBR 6118. E aqui vai entrar a questão. Se eu for executar com pilar, vai ser armadura dupla, vai ser estribo, vai ser uma taxa de aço bem mais pesada, vai ser uma estrutura bem mais complexa. Então, as quinas vão garantir uma resistência muito grande para esse sistema estrutural. Ok? Eu quero várias quinas que vão dar resistência e o pior se eu for fazer isso aqui vai ser em obras com vãos bem grandes e poucas paredes. Entendido? Próxima questão que eu vou ter ainda. Esse tipo de sistema muitas vezes é vendido como se o cliente pudesse construir a própria casa. Eu já vi casos de anúncios ou de vendedor falando: compra aqui meus blocos TPS, depois você monta a sua casa, depois só chama o caminhão de concreto para concretar. E não precisa de engenheiro, não precisa de mão de obra. Muito cuidado com isso, porque talvez o seu cliente contratou seu arquitetônico e depois não vai ter engenheiro, depois vai fazer de qualquer jeito, ele vai colocar o que ele quiser lá e não vai ter ninguém responsável por aquela obra. Se não tem ninguém responsável, pode acabar sendo você culpado de pepino. Ele pode executar errado, e é muito fácil executar errado. Esses sistemas estruturais, eles têm que ser executados da maneira correta, não dá para executar de qualquer maneira. Se for executado de qualquer maneira, pode dar pepino depois. Então, a questão é, toma cuidado com esse tipo de cliente. Quando for fazer o arquitetônico, já pergunta para o cliente: quem que vai fazer estrutural dessa obra? Como que vai ser feito? Tudo mais. Cadê o ensaio SPT? Cadê todos os fatores? Porque não é porque é um sistema novo tudo mais que dá para fazer de qualquer jeito. Okay? Não é porque é um sistema mais simples que dá para fazer sem acompanhamento técnico de um engenheiro que sabe o que está acontecendo. E aqui vem a segunda questão, de um engenheiro que sabe o que está fazendo. Porque da mesma maneira que tem cliente maluco fazendo isso, eu já vi também engenheiro maluco abrindo empresa e saindo executando esse tipo de obra. Muitas vezes ele nem sabe como funciona, mas ensinaram para ele lá que era só executar, igual ensinaram para o leigo, que era só chegar lá, colocar os blocos e depois chamar uma empresa de concretar. E o aço geralmente a gente coloca um ferro de 6,3 a cada 40 porque assim fica legal. E isso não é engenharia. Okay? Então cuidado com quem vai executar também, que a pessoa tem que saber o que está sendo feito. Inclusive uma questão tem várias normas novas saindo. Okay? Então muito cuidado também com o engenheiro que vai só lançando software. Por exemplo, se for pegar a 16868, que é a norma de alvenaria estrutural, é a norma vigente no país, TQS e BRCPCAD não estão trabalhando com ela ainda.
ok? Com todos os requerimentos novos dela, não está sendo utilizado. O SpeedCard nem usa a norma brasileira, nem usa o código europeu. E tem um software com várias limitações aí. Então, a questão é, muito cuidado também com quem vai executar essa obra. Conversa, verifique se a pessoa entende do sistema, converse com o cliente, explica essa questão. E se você trabalhar de uma maneira adequada, sim, é possível uma economia pesada. Mas, se for feito de qualquer jeito, depois um joga a culpa para o outro, joga a culpa para o outro, joga a culpa para o outro, aquela economia que a gente pensava que ia ter, vai todo pro buraco, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.